Olá, bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Meuque Pomerode. Seja bem-vindo. Agora a gente quer estudar o texto lá de Lucas 6, dos versículos 17 até o 35. A gente não vai fazer a leitura aqui, mas você que está aí em casa, você que está assistindo o vídeo, pode aproveitar e ler e acompanhar esse texto. Mas a gente vai conversando sobre ele, ok? O nosso texto de hoje, ele acontece depois de um momento muito importante dentro do ministério de Jesus. É um momento em que Jesus acaba de recolher, acaba de chamar os seus discípulos. É onde ele chama os seus colaboradores para falar a respeito do reino de Deus nesse mundo. São aqueles que vão ajudar ele na divulgação da palavra, vão pensar estrategicamente, são aqueles que depois, quando Jesus ascende aos céus, ele envia para cuidar da sua comunidade. E esse é um momento muito importante dentro do ministério de Jesus. Logo depois que isso acontece, tem um momento muito especial em que Jesus, ele começa a fazer coisas diferentes daquilo que ele fazia antes. Jesus, depois da escolha dos seus apóstolos, ele faz uma cura com muitas pessoas. A gente poderia chamar de uma cura em massa, mas não funcionou como uma cura em massa, como a gente talvez pressupõe. O que acontece? Jesus estava lá com seus discípulos, ensinando e pregando, e muitas pessoas se aproximaram, muitas pessoas chegaram até eles, e dentre essas pessoas, haviam muitos endemoniados, como diz a palavra, e muitos enfermos. E acontece que elas foram ouvir a respeito dos ensinos de Jesus. Porém, no meio desses ensinos, as pessoas decidem e percebem que tocar a Jesus, encostar em Jesus, fazia com que saísse poder dele. Jesus emana poder de si no momento em que alguém vai ao encontro dele e em que alguém toca nele. E é nesse momento em que a gente percebe a importância da encarnação do Deus vivo. É o primeiro relato que nos faz perceber humanamente a necessidade que nós, seres humanos, temos de tocar Deus. Até então, no relato bíblico, até então em toda a história, não se tem conhecimento ou não se pode pensar na possibilidade de um ser humano tendo contato com Deus vivo, tendo contato com Deus. Isso não é viável, porque tem o templo, tem o tabernáculo, tem o culto, tem todo um procedimento especial e um jeito correto de se aproximar de Deus. Mas ninguém nunca tocou em Deus. Com a encarnação de Jesus Cristo, com o Deus vivo andando entre nós, esse paradigma, ele dá uma volta muito grande e ele transforma a mente das pessoas. Porque as pessoas, nesse momento, elas vão até Jesus e o tocam. Existe um contato físico. E é nesse momento em que o ser humano toca e encontra Deus. Se a gente for pensar no significado que isso pode ter, o que tem além do toque físico, né, daquele momento, a gente pode perceber do quanto o ser humano necessita contato com Deus. Eu e você necessitamos da presença de Deus. Eu e você necessitamos contato direto com Deus. E esse contato só pode acontecer em Jesus Cristo. O único ser, a única possibilidade de se encontrar com Deus, de ter contato direto com o Deus vivo, é por meio de Jesus Cristo. E no momento em que aquelas pessoas se encontraram com Jesus, que elas tocaram nele, elas passam a ser libertas dos demônios, elas passam a ser curadas das suas enfermidades, e Deus vai ao encontro de cada um de acordo com sua necessidade. As pessoas tocam Jesus e são libertas daquilo que as deixava presa, daquilo que as fazia mal. Assim como eu e você ainda hoje precisamos desse contato pessoal com Deus, cada vez em que nós estamos na presença de Deus, cada vez em que nós temos contato direto com Cristo,
nós recebemos cura, nós recebemos libertação. E não porque nós fazemos isso, mas porque Deus sabe daquilo que cada um de nós precisa. Independente do que seja uma dor no joelho, seja uma cura de uma doença, seja de uma cura emocional, seja de uma libertação. Cristo, Ele conhece aquilo que a gente precisa, Deus conhece aquilo que a gente precisa. E nesse texto fica muito evidente a nossa necessidade humana e do quanto Cristo Ele vem ao encontro disso e que Ele é o único onde nós podemos ter contato com o Deus vivo. E nesse trecho dos versículos 17 a 19, a gente pode perceber como o único momento em que humanamente a gente percebe a possibilidade de um ser humano tocar Deus. Se a gente for pensar nisso, além desse nosso texto, a gente pode perceber João 1:1, que testemunha o fato de que Jesus Cristo, Ele foi visto, ouvido e sentido. A nossa vida com Deus não tem a ver só com a nossa inteligência. Meu querido, não basta você saber que Deus existe, não basta você saber que Deus está lá, que Ele criou as coisas, Ele lá e eu cá. A nossa relação com Deus não nasceu para ser assim. Deus nos criou para nos relacionarmos proximamente com Ele, para que a gente o conheça, para que a gente o toque, para que a gente o sinta. Viver com Deus e ir ao encontro de Cristo vai além de saber na nossa inteligência. Tem a ver com a nossa vida física, tem a ver com o nosso emocional, os nossos sentimentos. Para pensar um pouco nisso. Como você tem vivido a sua vida? Você tem tido tempo com Deus? Você tem se aproximado e buscado Ele para receber aquilo que tu precisa também? Ou você tem sido alguém distante de Deus e que não tem vivido na presença dEle? Para pensar um pouco nisso. Adiante, o nosso texto, lá dos versículos 20 ao 26, Cristo ele começa um sermão diferente. Ele fala a respeito das bem-aventuranças. A gente conhece muito das bem-aventuranças porque é uma das coisas que mais se falam na igreja, porque a gente gosta de se encontrar nelas. Aqui no texto de Lucas, a gente pode observar que tem 5 bem-aventuranças. Tem 5 coisas que o evangelista Lucas que dizem que são bem-aventurados. Mas se você for olhar lá em Mateus 5, onde também se descrevem as bem-aventuranças, você vai encontrar 8 delas. E é muito interessante poder observar essa diferença e perceber como cada um dos evangelhos tem um foco diferente e fica muito claro. Além das bem-aventuranças que são muito conhecidas, o evangelista Lucas, ele transforma um pouco o jeito da gente entender elas. Por quê? Porque o Lucas, além de apresentar as bem-aventuranças, que são um pouco menos do que tem em Mateus, mas de apresentá-las, a gente percebe um contraponto logo depois das bem-aventuranças. Depois que a gente percebe o que o evangelista Lucas diz lá nos versículos 20 a 23, de quem são os bem-aventurados, ele fala a respeito dos que não são bem-aventurados. São conhecidos como os ais, onde o Lucas ele faz o contraponto, onde ele diz, primeiro, bem-aventurado o pobre, bem-aventurado o que tem fome, bem-aventurado o que chora, porque esses precisam encontrar na presença de Deus aquilo que eles buscam. Ou seja, humanamente eles não têm onde se apegar, não tem alegria em que se apegar, não tem riqueza nas quais se apegar. Por isso é muito fácil e bem-aventurados, que bom que esses que sofrem agora podem se agarrar em Deus, podem se agarrar em sua presença e saber que Deus vai suprir as suas necessidades. Mas em contraponto, ai dos ricos, ai daqueles que têm aonde se apegar. Por que Lucas cita os ricos? Não é porque Deus não aprova as riquezas, ou porque Deus não quer que você tenha posses e dinheiro e todas essas coisas. Não tem a ver com isso. Mas nós, humanamente falando, quando temos muitas coisas nas quais nos apegar, acabamos deixando Deus de lado nas nossas vidas.
Por exemplo, alguém, ou seja, vou usar o meu exemplo. Se eu tenho muito dinheiro, se eu tiver muitas posses e não tenho com o que me preocupar, não preciso me preocupar com o dia de amanhã, depois ou no ano seguinte, é muito mais fácil confiar naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu tenho, e sem deixar Deus em primeiro lugar, sem lembrar que Deus é o Senhor de todas as coisas e que a Ele pertencem todas as coisas. Mas, em contraponto, quando eu não tenho alegria, quando eu não tenho dinheiro, quando eu não tenho no que me apegar, parece que é muito mais fácil e é muito mais rápido para que o ser humano perceba que ele necessita de Deus e que é só em Deus que ele pode se apegar. Por isso, o Lucas faz esse contraponto e nos coloca para pensar, nos coloca num momento de reflexão para que a gente perceba que aquilo que eu tenho é bom, mas é passageiro. Então, mesmo que eu sofra nesse mundo, mesmo que eu passe por dificuldades, os meus olhos não deviam estar preocupados com as coisas desse mundo, mas sim com as coisas eternas, com as coisas que são do reino de Deus. Por isso tem esse contraponto. As bem-aventuranças, elas são apresentadas para aqueles que necessitam da presença de Deus, para aqueles que necessitam se apegar em Deus. E ele faz a gente perceber que, inclusive, aqueles que têm no que se apegar, esses também precisam se agarrar em Deus. Porque quando as coisas desse mundo passarem, não haverá mais nada no que se apegar, a não ser Deus. E o tempo de se apegar em Deus não é só quando as coisas daqui terminam, mas é agora, porque a Deus pertencem todas as coisas. Você tem se perguntado, você já parou para pensar alguma vez se aquilo que você tem, ou o teu conforto, ou aquilo que você pensa que é uma economia, um planejamento, tem sido para a glória de Deus e tem sido uma coisa para te ajudar, ou se tem sido um empecilho e tem te afastado de Deus? Não quero te criticar nem nada disso, mas quero te convidar a pensar nisso. Se a gente for passar agora para os próximos versículos do nosso texto, lá do 27 ao 35, a gente vai perceber um fruto do que significa ser alguém que faz parte do reino de Deus. É uma característica muito, muito importante e muito conhecida de que aqueles que seguem a Cristo, daqueles que são filhos de Deus, que tenham um amor diferente pelo próximo, mas um amor em especial por aqueles que são seus inimigos. Cristo aqui, ele não pede, ele não recomenda, ele ordena que os seus discípulos amem ao seu inimigo. Por que nós precisamos amar nosso inimigo? Porque é bom? Porque é legal? Porque, enfim, não sei dizer quantos porquês a gente poderia encontrar aqui. Amar o próximo tem a ver com bondade, tem a ver com disciplina cristã, mas amar o inimigo tem a ver com se reconhecer. Se eu lembro que em algum momento o meu pecado me afastou de Deus, o meu pecado me distanciou de Deus e eu, por causa do pecado, me transformei em inimigo de Deus, e Deus foi capaz de me perdoar e me trazer para perto dele e me fazer seu filho e me colocar no seu reino, quem sou eu para não ser capaz de amar alguém? Quem sou eu para não ser capaz de amar alguém que eu não gosto ou que eu considero meu inimigo? Não é uma questão de gostar ou não gostar. 1 João 4, do 7 a 21, nos faz entender que é uma necessidade, que é uma ordem, que o nosso chamado como filhos de Deus é amar, em primeiro lugar, antes de julgar, antes de condenar, antes de querer dizer quem é bom ou quem é mau, mas é amar. Essa é a primeira tarefa que Deus nos deu. A gente precisa amar o nosso inimigo, não por querer se considerar melhor ou por qualquer outra coisa que a gente possa pensar que nos beneficie, mas porque o próprio Deus nos amou, a gente necessita e a gente deve amar o próximo.
O nosso estudo de hoje ele talvez vai ficar um pouco abrangente, porque são textos bem diferentes. Nós estudamos, nós passamos por 3 perícopes bem distintas aqui. Mas eu quero te convidar para que você, se você puder, se você tiver um tempo, venha participar do nosso estudo aqui na sede da MEUC toda sexta-feira, às 8 horas, para que a gente possa dialogar mais a respeito desses assuntos. E para você que está assistindo esse vídeo até aqui, eu quero te convidar a refletir sobre 2 perguntas ainda. Que você, ainda onde você estiver, você possa pensar nelas, não por uma questão de obrigatoriedade, mas para que você possa se conhecer e se entender melhor. Pensando nas bem-aventuranças, você consegue perceber ou se entender como alguém que depende de Deus e que necessita de Deus, independente das tuas condições, do dinheiro que você tem ou não tem? Você se considera alguém bem-aventurado? E uma outra pergunta ainda, pensando no amor que nós somos chamados a demonstrar. Você tem demonstrado o amor de Deus para todas as pessoas? Ou você tem escolhido aqueles que são dignos do seu amor e aqueles que não são? Eu espero que você possa ter um bom tempo de reflexão, que Deus possa falar contigo, que Deus possa te guiar nisso. E desejo que Deus te abençoe, lá onde você estiver e naquilo que você estiver fazendo. Até a próxima!